Pessoal, desculpa aí, aconteceu um pequeno imprevisto aqui, né? O aparelho aqui que segura o celular aqui caiu, mas vamos voltar lá para fazer o Evangelho. Então, como está dizendo, né? O Evangelho tem essa função de você organizar mentalmente a tua vida, o teu pensamento, as coisas da sua casa. Então, naquele dia, naquela hora, naquele momento, a espiritualidade vai vir, vai te ajudar, vai te orientar e vai te inspirar. Eu tenho o hábito de utilizar alguns livros, né? Porque o Evangelho tem algumas etapas. Primeiro, a preparação de ambiente. Então eu deixo uma música, eu deixo o ambiente mais calmo, mais tranquilo, antes do Evangelho. Depois eu faço uma leitura. Normalmente eu uso um livro da coleção Fonte Viva. Hoje eu vou utilizar o livro Pão Nosso. E eu faço a leitura. Depois da leitura, a prece. E a prece depois eu vou para o Evangelho. Depois vou ler o tema escolhido, né? O tema hoje que nós vamos escolher é a felicidade não é desse mundo, né? Incidentes acontecem, fazem parte, né? Hoje aconteceu essa queda do celular. Bom, então eu vou fazer a preparação de ambiente, vou ler o livro com uma mensagem edificante, depois eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, depois eu faço as vibrações pela casa, pelas famílias, depois eu faço a energização da água, peço que os amigos espirituais fluidifiquem a água, energizem a água, e depois eu faço a prece final de encerramento. Mas como eu sempre falo, você não precisa usar, se você não é espírita, se você tem uma outra visão, você pode usar o teu livro, né? Seu livro religioso, pode usar a Bíblia, pode usar o Alcorão, a Torá ou outro livro que você ache que tenha mais a ver com você. Mas o importante é você reunir você e a sua família para que vocês tenham um momento de paz, de tranquilidade, de carinho com você e com as pessoas da sua casa. Isso é fundamental nesses momentos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo tão conturbado. Então a espiritualidade, né, vem, nos ajuda, nos inspira para que a gente supere essas adversidades. Feito isso, né, a gente sempre começa o Evangelho naquele mesmo horário. Eu sempre começo às 9 e o Evangelho demora de 15 a 20 minutos no máximo. Então, como eu disse, não é um debate, né? Não é algo para você ficar discutindo uma coisa ou outra, não, muito pelo contrário. É um momento de você fazer uma reflexão, pensar sobre determinado assunto, ver como é que estão as coisas, o que você pode fazer de melhor, o que você pode fazer de mais positivo para você, para que as coisas aconteçam sempre de uma maneira positiva na sua casa e no seu lar, tá certo? Então, 9 horas, nós vamos começar com o Evangelho e eu vou pedir que você que está em sua casa, que eleve os seus pensamentos à espiritualidade maior, ao Deus do seu coração, da sua compreensão, pedindo a eles que te deem a compreensão, te deem uma orientação, uma inspiração sobre alguma dificuldade, algum problema que você está vivenciando, para que você tire nesse momento as lições que sejam necessárias para você ultrapassar as dificuldades e encontrar as respostas. E que Deus e que a espiritualidade transforme a minha casa, a sua casa, num farol da espiritualidade, onde os amigos espirituais saibam que naquela hora, naquele momento, naquela casa está sendo praticado o Evangelho e que eles podem ir ali, participar, auxiliar, ajudar, inspirar e orientar a todos que estão naquela casa, naquele local. Que assim seja. Feito isso, eu vou fazer agora a nossa mensagem de preparação, que está no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na coleção Vinha de Luz, pelo Espírito de Chico Xavier, pela psicografia de Chico Xavier, que é a mensagem 50, com o título Preserva a ti próprio. Vai e não pequeis mais. Jesus, João 8,11. E diz assim a mensagem: a semente valiosa
que não ajuda pode perder a árvore tenra que não proteges, permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribui forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa não defendes, e asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não são cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge de teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia no campo orgânico. Assim também a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando a ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para o benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem adesão de sua vontade, o programa regenerativo de todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não pequeis mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e excessivo. O médico divino proporciona a cura, mas não a conservamos dentro de nós. Ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então o que ele coloca aqui, né? Que nós temos dons, que nós temos dádivas que nos são ofertadas pela espiritualidade, por Deus, e que se a gente não fizer uso dessas dádivas, dessas possibilidades, elas se enferrujam, elas se estragam, elas ficam inúteis. E muitas vezes nós recebemos grandes dons, grandes possibilidades e abandonamos. E as possibilidades muitas vezes são, como diz aqui, né? Os nossos amigos que nós não conservamos. Boa noite, Zineide. Boa noite, Dona Antônia. Que nós não conservamos. São as possibilidades que nós não executamos. São as inspirações que nós não ouvimos. São os incentivos que nós não valorizamos. Enfim, a gente acaba não se preservando, não fazendo a nossa parte. E como ele diz, quando eu não me cuido, quando eu não faço a minha parte, eu não sei as consequências que essa invigilância vai ter sobre a minha vida. Então é muito importante a gente ter muito cuidado com o nosso comportamento, com a nossa atitude, valorizar melhor a nossa vida, as nossas possibilidades, para que as coisas aconteçam de uma maneira clara, de uma maneira eficiente, para que a gente chegue aonde o nosso programa de existência foi elaborado. Então a gente não pode desviar dos nossos caminhos. Então eu tenho que me preservar, eu tenho que me cuidar, para que eu possa cumprir fielmente as obrigações e os compromissos firmados na espiritualidade e durante a minha própria existência. Então sempre a mensagem de preparação, ela tem um cunho de alertar, de orientar a gente em determinada situação que a gente está vivendo. Tá bom? Então é isso que ela coloca. Em sequência, eu vou ler para vocês aqui o livro do Evangelho, né? Que é A Felicidade Não É Desse Mundo, o item 20, que ele fala assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima de Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo
reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixam amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas por fortuna. Neste mundo, por mais que faças, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, a sua cota de sofrimentos e decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades de sua natureza comporta, iludem-se e enganam-se que os enganam-os que os escutam, enganam que os escutam, visto que demonstrado esta por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias é a completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista e gerações se lançam sucessivamente, sem mais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Em que consiste a felicidade na terra? É coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto de sua existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos virtuosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, é forçoso. Se admira que algures moradas há mais favorecidas, aonde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes da vida humana. Tal razão, porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emolução vos anime e que a cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à progressão desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mas, portanto, a obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem
a esse grandioso objetivo de preparar para gerações provedoras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal de Marlot, Paris, 1863. Texto longo, né? Um pouco complicado, com algumas colocações não muito usuais. Mas o que ele quer dizer quando a felicidade não é desse mundo? Porque a felicidade como a gente concebe, a felicidade como a gente entende, ela é muito efêmera. Ela é baseada muito em situações de momento, em situações de posse, em situações de ganhos, em situação de realização de desejos, de um bem-estar momentâneo. Então a felicidade ainda é algo um pouco incompreensível dentro do nosso processo evolutivo. A felicidade é algo ainda a ser entendido melhor, a ser compreendido melhor, aonde a gente precisa entender o que é de fato felicidade. A felicidade, muitas vezes, é um momento onde você percebe que você cumpriu um determinado ciclo de existência, cumpriu uma determinada tarefa, algo que era necessário ser feito e você consegue concluir. Felicidade é um momento onde você se torna mãe, pai, casa. São momentos de felicidade. Mas a felicidade maior, a felicidade mais próxima a Deus, nós ainda não compreendemos, porque não estamos ainda nesse estágio evolutivo. Mas como diz o texto, nós estamos trabalhando para sair desse estado de provas e expiações para um estado de regeneração. E aí, lá no futuro, né, de estarmos num grau mais elevado, um estado mais ditoso, e a gente pode realmente compreender o que é felicidade. Mas felicidade, como eu disse, ainda é um processo em construção. É algo que ainda eu vou entender, que eu ainda vou compreender. Mas a gente vai trabalhando, né, e aproveitando aqui na Terra os nossos momentos de felicidade, de alegria, de bem-estar, para que a gente possa compreender, né, a cada dia, a cada situação, esse estado que a gente tanto procura, essa realização que a gente tanto deseja. Então a felicidade é uma construção, dia a dia, de superação, de dores, de dificuldades, de erros, de atropelos, aonde a gente vai paulatinamente entendendo, compreendendo, e assim a gente vai evoluindo, né, nesse processo cada vez maior de compreensão. Então tudo é um caminhar, tudo é um entendimento. E a gente vai se aprimorando. Quanto mais a gente cresce, evolui, quanto mais a gente vai entendendo que tudo que acontece na vida tem um quê, um porquê, e a gente começa a compreender isso, né? E a gente começa a lamentar menos, a maldizer menos, a olhar as coisas de uma maneira mais, não é positiva, mais verdadeira, mais realista. Entender que aquele momento que eu estou vivendo é um momento necessário para o processo de desenvolvimento e de crescimento humano. É isso que a gente vai aprendendo a cada dia, nas nossas experiências, nos nossos afazeres, nas superações diárias que nós temos. Então é um processo sempre de compreensão, é um processo de entendimento, desenvolvimento. E o Evangelho é isso, é eu entender, é eu compreender, né? É eu fazer uma avaliação das dificuldades que eu vivenciei até aqui, das coisas que eu superei até aqui, e o que eu sou hoje, como eu cresci, como eu aprendi, como eu evoluí. Isso vai me fazer sempre uma pessoa melhor. E é assim que eu vou crescendo, é assim que eu vou aprendendo, é assim que eu vou fazendo da minha vida um processo maior de realizações, e aí eu vou chegando mais próximo a esse conceito mais elevado de felicidade, tá? Então é essa mensagem, simples, curta, objetiva,
que nos leva a pensar, que nos leva a refletir e a encarar as coisas que acontecem na nossa vida, não como punição, não como um castigo, mas como oportunidade de aprendizado que vai me levar a um estado um nível maior de evolução, tá bom? Então, agora nós vamos fazer nossas vibrações, né? E as nossas preces, meditação, para podermos assim encerrar o nosso Evangelho. Então eu vou pedir que vocês, aonde estiverem, fechem os olhos, elevem seu pensamento a Deus, a Jesus, e vamos vibrar para a nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelas pessoas que aqui habitam, que aqui convivem, que eles possam receber, dentro da misericórdia divina, do amor divino, aquilo que é necessário para a sua recuperação, fortalecimento e crescimento, e para a sua evolução espiritual. Vamos pedir aos amigos espirituais também que façam toda uma limpeza energética em casa, na nossa casa, recolhendo todas as formas de pensamentos, os miasmas, as vibrações negativas, que recolham os amigos espirituais necessitados, que por acaso aqui vieram, que eles possam ser acolhidos, possam ser orientados nas suas dificuldades, nos seus problemas. Vamos vibrar também pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos de trabalho, pelas pessoas, por todos aqueles que estão trabalhando nesses momentos difíceis, colocando a sua vida física em risco em prol daqueles outros, né? Preservando outras vidas. Vamos também pedir aos amigos espirituais que fluidifiquem a água que está no jarro, sobre a mesa, com fluidos de energia, de revivificação, de fortalecimento, com fluidos de amor, de carinho, refazendo a nossa parte física, biológica, emocional, do sistema nervoso, sistema cerebral, sistema orgânico, que essa água nos traga os benefícios de saúde que tanto necessitamos. E vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade do Evangelho, os amigos espirituais, aos nossos mentores por estarem aqui nos guiando, nos incentivando e mostrando para a gente o caminho que devemos seguir. Que possamos ter Jesus como o nosso símbolo, como o nosso escudo, nossa proteção, como o nosso amigo eterno em todos os momentos de dificuldades. E que possamos estar novamente reunidos na próxima semana para nova prática do Evangelho no lar. Que assim seja. Boa noite, Helenice. Como é que está aí na Bahia? Né? Seja tudo bem com você, sua família. Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, é isso, o Evangelho, algo simples, algo que nos faz tranquilizar a nossa casa, a nós mesmos, trazendo paz, tranquilidade em momentos atribulados. Que a gente tenha força de superar as adversidades e as dificuldades. Fiquem com Deus. No domingo eu tenho a live, que nesse mês eu estou falando sobre o Natal, né? Vou vir com outro tema referente ao Natal, agora nesse domingo, às 9 horas da noite. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.